Olá, seja bem-vindo a mais um Boletim de Notícias da BBC Brasil. Hoje, quinta-feira, 21 de julho de 2016, eu sou Nelly Pereira e te trago alguns dos principais destaques do dia e que você encontra no bbcbrasil.com. O grande destaque hoje aqui no Brasil foi a coletiva de imprensa realizada pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, em Brasília, na qual ele confirmou as primeiras prisões com base na lei antiterror aqui no Brasil. Segundo o ministro, 10 pessoas foram presas porque estavam preparando atos terroristas, provavelmente durante os Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro. Alexandre de Moraes diz que o monitoramento desse grupo foi feito de forma integrada com a polícia e vários serviços de inteligência e que essas pessoas se comunicavam através de grupos na internet, principalmente via WhatsApp e Telegram, e que inicialmente o grupo apenas discutia questões de grupos extremistas, mas não tinha a intenção de ter o Brasil como alvo. Segundo ele, o que preocupou as autoridades e os serviços de inteligência foi um agravamento do discurso com a celebração entre esse grupo de atentados extremistas realizados em outros países, como em Orlando, na cidade de Orlando, também em Nice, na França, recentemente, e quando uma das células desse grupo tentou fazer uma compra de um fuzil AK-47 num site de compras de armas clandestino no Paraguai. Também um outro integrante desse grupo, que seria o líder, incitou de que eles deveriam fazer um treinamento imediatamente de artes marciais para começar a agir aqui no Brasil. Todos eles foram batizados ou fizeram um juramento via internet com o grupo autodenominado Estado Islâmico. Quando esses grupos começaram aí a realmente começar a fazer preparações para o que poderia ser um atentado, aí sim a polícia realizou as buscas e fez os mandados de prisão que foram cumpridos hoje, portanto 10 pessoas presas. A nossa repórter em Brasília, Mariana Schreiber, acompanhou essa entrevista coletiva e nós vamos trazer toda a cobertura e a repercussão dessas prisões aqui também na BBC Brasil. Outra polêmica envolvendo aí o Brasil hoje, que a gente traz como destaque hoje no nosso boletim, é uma pesquisa, uma polêmica envolvendo uma pesquisa do Instituto Datafolha, que no domingo publicou uma pesquisa mostrando o que seria melhor para o Brasil. A resposta, segundo eles levantaram, seriam que 50% teriam dito que seria Temer continuar no poder, 32% a presidente afastada Dilma Rousseff voltar ao poder, 4% nenhum dos dois e 3% novas eleições. Isso no domingo. Na terça-feira, o portal de notícias Intercept, num artigo do jornalista Glenn Greenwald, acusou a Folha de ter manipulado os dados. Outro site, o Tijolaço, acusou o jornal de ocultar parte da pesquisa. A Folha nega as acusações e ontem, então, publicou novos dados da mesma pesquisa que mostrariam que não 3%, mas 62% da população aqui no Brasil acredita que uma boa saída para a crise seria a realização de novas eleições com a renúncia de Michel Temer e Dilma Rousseff. A explicação para essa diferença de 3% para 62%, segundo o jornal, seria que o Instituto de Pesquisa fez duas perguntas diferentes. Naquela que foi publicada no domingo, a pergunta era especificamente se preferia Dilma ou Temer. Então tinha aí essas duas respostas. E os 3% eram apenas pessoas que, mesmo com essa pergunta, resolveram dizer que seriam novas eleições. O que não foi divulgado nessa pesquisa de domingo e que foi divulgado apenas ontem, seria que havia uma nova pergunta, uma outra pergunta dessa pesquisa, que perguntava especificamente sobre a realização de novas eleições, e daí 62% responderam ter essa preferência. Mas a Folha só publicou isso ontem, já no rastro dessa polêmica. Segundo o editor executivo do jornal, o jornalista Sérgio Dávila, isso foi feito porque a tendência mostrada já havia sido mostrada numa pesquisa anterior, portanto não seria nenhuma novidade, e também porque essa alternativa de renúncia e também de novas eleições já não estaria aí mais como parte do jogo, já não seria uma alternativa e por isso teria ficado de fora, não teria sido levada em conta. E você, o que acha dessa polêmica, acompanhou isso, também pode participar conosco também nas nossas redes sociais. Para finalizar, hoje a BBC Brasil traz uma entrevista exclusiva
com o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade, sobre as reformas na lei trabalhista. Isso porque ontem o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou que o governo vai enviar ao Congresso alterações na chamada CLT e hoje nós conversamos com o presidente da CNI sobre essas mudanças. Ele fala numa flexibilização tanto da jornada, quanto do expediente, quanto dos contratos. Fala que as 44 horas semanais devem sim ser mantidas, mas que deve haver aí acordos diferentes entre empregados e empregadores. Ele defende essa flexibilização e também defende a terceirização de alguns funcionários e de alguns empregados. Então entra lá para que você leia essa entrevista completa, que já gerou muitos comentários nas nossas redes sociais. Dê a sua opinião sobre esse assunto, leia sobre esse e outros assuntos no bbcbrasil.com e comente sobre eles nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.